Então, eu quero comprar um Lulu da Pomerânia, mas precisa ser fêmea, eu não quero nem saber de macho. Mas peraí, você sabe a diferença entre o macho e a fêmea de Lulu? Vem comigo nesse vídeo, eu vou te contar as principais diferenças, tanto físicas como comportamentais, de um macho e de uma fêmea, para você ter ideia se é isso mesmo que você quer. Porque, na verdade, querer uma fêmea é o que a maioria quer, mas a maioria das vezes as pessoas querem fêmeas pelos motivos errados. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. E por que eu tô falando que muitas pessoas querem fêmeas pelos motivos errados? As pessoas muitas vezes não entendem a diferença comportamental e a diferença física de um macho e de uma fêmea. Na verdade, a principal coisa aqui é a diferença comportamental, porque é isso que vai fazer com que a sua convivência e do seu Lulu seja uma boa convivência. O cachorro do vizinho tá latindo incansavelmente hoje, o dia inteiro. Então, assim, espero muito que não esteja dando pra ouvir, mas eu acho que é impossível não ouvir, ela late muito alto. Olha. Mas espero muito que não atrapalhe muito esse vídeo. Bom, peguei um bloquinho de notas e escrevi aqui as principais características que eu consigo notar, tanto em pacientes como nos meus cachorros. Se vocês não sabem, eu crio a raça Lulu da Pomerânia. E então eu venho estudando cada vez mais a respeito de características físicas, comportamentais e, lógico, como sempre, observando muito e convivendo muito com a raça, eu tirei algumas conclusões que eu posso vir aqui e contar pra vocês. É óbvio, gente, que isso daqui não é receita de bolo e algumas coisas vão influenciar diretamente na forma com que o seu animal ele cresce, na forma com que o seu animal fica, da forma com que o seu animal vai se comportar ao longo da vida aí. Gente, essa cachorra tá insuportável, velho. Não tem condição. Ela não cansa, ela late o dia inteiro sem cansar, assim. Não sei como não fica rouca. Muitas coisas vão influenciar diretamente no que o seu Lulu vai virar, independente se ele for fêmea ou macho. Incluindo aí a hereditariedade e incluindo também a forma com que você cria. Então a gente tem que considerar aqui, gente, cachorros da mesma ninhada, que tiveram as mesmas experiências quando eram filhotes, cachorros que viram os pais o tempo todo, e também a gente tem que considerar que você vai dar a mesma criação tanto para o macho como para a fêmea. Então é basicamente isso, não adianta nada você comparar o cachorro que você tem na sua casa com o cachorro que uma outra pessoa tem, porque é completamente diferente. Esse cachorro, né, não tem a mesma genética, esses cachorros não têm a mesma vivência dia a dia, então não, é uma coisa que não dá para se comparar, tá? Então vamos comparar aqui um macho e uma fêmea com a mesma vivência, a mesma genética e todos criados pela mesma pessoa. Tem 4 fatores físicos, assim, que são bem característicos, que você consegue perceber bem entre um macho e uma fêmea. O macho, normalmente, ele tem a cabeça muito maior e muito mais larga do que a fêmea. Mesmo quando a gente pega uma fêmea que é maior do que o macho, geralmente a cabeça do macho, ela é uma cabeça um pouco mais pesada, uma cabeça mais larga. Então, a gente já tem essa diferença de priori, assim. Outra coisa, né, o rostinho deles que muda é que o macho, normalmente, ele fica com um focinho um pouco mais largo, né? Mas é lógico que a gente precisa voltar naquela questão da hereditariedade. Os cachorros que eles têm um perfil X, né, eles, se você comparar com outro tipo de cachorro, isso não vai ser verídico, mas aqueles cachorros que têm a questão hereditária muito semelhantes, normalmente a gente tem essa diferença entre machos e fêmeas. Outra coisa que você consegue perceber nitidamente entre o macho e a fêmea é que o pelo do macho é muito mais longo e normalmente é muito mais cheio também. Isso porque as fêmeas, quando a gente tem alteração hormonal, a primeira coisa que a gente observa nelas é que o pelo cai, principalmente as fêmeas gestantes, né? As fêmeas que foram gestantes e são lactantes, normalmente a gente percebe uma queda de pelo, assim, gigantesca. Elas perdem muito volume de pelo, e o que é normal para a raça. Enquanto os machos, como eles não têm essas alterações, eles não têm preparação aí para cio e tudo mais, eles não têm esse tipo de alteração em pelo. Então os machos, eles realmente ficam com um pelo muito mais bonito, muito mais cheio, muito mais robusto do que as fêmeas. E outra coisa que chama muita atenção na parte física de um e de outro é que o macho, ele acaba retendo muito mais cheiro. É claro que a gente tem que considerar várias coisas, inclusive a idade do cachorro, e também a gente tem que considerar aí se o cachorro é inteiro ou castrado.
Quando o cachorro é castrado e é macho, ele cheira bem menos do que um cachorro que não é castrado e é macho. E isso porque a gente tem um padrão de tosse higiênica para Spitz. Então acaba que os machos, eles vão acabar sujando um pouquinho o pelo ali de urina. E como os machos não castrados têm uma urina bastante concentrada, são animais que eles acabam tendo mais cheiro. Então o tutor precisa ter mais cuidado com relação a isso do que com as fêmeas. Muitas vezes o tutor fala, eu quero fêmea porque fêmea é muito mais higiênica, fêmea é isso, fêmea é aquilo. Só que não necessariamente, gente. A única coisa, assim, de questão de higiene que eu acho que o macho tem e que a fêmea não tem, é que o macho, ele acaba respingando algumas gotinhas no pelo, então a gente tem que ficar mais preocupado em limpar aquilo ali. Mas, tirando isso, o Spitz é uma raça que não fede, ele é uma raça que ele não tem cheiro, né? Tem cachorro que fica tranquilamente aqui em casa vários meses, sem aquele banho mesmo, fazendo só manutenção de banho a seco, porque são cachorros que não têm cheiro. E isso, pra mim, é uma das maiores vantagens de se ter um Spitz alemão, independente se é macho ou se é fêmea. Mas, nesse caso, né, do cheiro, a fêmea acaba tendo um pontinho a mais do que o macho, na minha concepção. Mas, ainda assim, não é um problema pra mim, porque outras questões, são questões mais relevantes, na minha opinião. Quando a gente fala de parte física, né, os machos geralmente são aqueles que mais chamam a atenção. E isso desde filhotinho. Desde filhotinho. Quando você publica, até assim, publica uma ninhadinha, as pessoas sempre elogiam os machos. Nossa, que filhote lindo, o filhote X. E é sempre macho. As fêmeas, realmente, elas, fisicamente falando, assim, elas chamam menos atenção do que os machos. Então, desde pequenininho, os machos têm mais pelo, os machos têm uma carinha mais gordinha, eles têm um corpinho um pouco mais robustozinho, assim. Então, é uma coisa que eu tenho notado bastante. Agora, pra mim, o que mais importa é a personalidade. Por quê? Porque é com isso que você vai conviver. Você pode conviver com um cachorro pelado, cachorro feio, cachorro não sei o quê, mas com um cachorro difícil demais, que não é compatível com a sua personalidade, com o que você espera, não dá. O que acontece, gente, é que eu vejo muita gente tendo Spitz alemão e falando, meu Deus, eu comprei um Spitz alemão, mas veio um Lulu da Tasmânia. Por quê? Porque a pessoa vai lá e compra justamente o que ela não quer lidar, né? Que é uma fêmea de Lulu. Porque as fêmeas, gente, elas são extremamente mais latidoras, elas são extremamente mais inseguras e elas são extremamente mais enérgicas do que os machos. Os machos já são mais atrevidos e eles são mais companheiros, mais parceiros. Fêmeas adoram ficar perto da gente. O Lulu em si, ele adora ficar perto da gente, né? Ele gosta de brincar, ele gosta disso, gosta daquilo, mas o macho, ele é um pouco mais preguiçoso. A fêmea, ela é muito mais espoleta do que o macho. Então, assim, a gente precisa comparar isso também. Eu preciso trazer isso aqui pra vocês também. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero uma fêmea porque ela vai ser uma lady, porque ela vai ser... Claro, gente, tem fêmeas que realmente são tranquilas, mas são poucas. E quando a gente compara elas com o macho, a gente percebe que o macho, que tem a mesma vivência, que viveu as mesmas coisas desde pequenininho, que tem a mesma genética, o macho geralmente é bem mais tranquilo ao longo da vida do que as fêmeas. E é isso, gente. As fêmeas, elas são bagunceiras a vida inteira. O macho, ele é a bagunceirinha, assim, até ali para uns 10 meses, 1 ano, e depois ele já fica bem mais tranquilo. E sim, mesmo os machos não castrados, tá? O macho, ele é só mais atrevido do que a fêmea. Assim, real, ele é bem mais atrevido do que a fêmea, principalmente quando a gente fala de outros cães. O Lulu, ele já é uma raça um pouco mais insegura, né? O macho é um pouco menos do que a fêmea é bem mais do que o macho. Então, os machos, eles acabam trazendo essa insegurança e acabam sendo cães que, às vezes, podem se tornar cães mais atrevidos, né, quando se trata de qualquer coisa, principalmente quando a gente fala de posse, né? Muito mais possessivo do que fêmea. Mas é isso, gente. Eu espero que quando você for escolher seu filhote, não escolha pelo sexo do filhote,
né? Escolha pelos benefícios que cada um traz para você. De todo jeito, um Lulu é um Lulu, ele tem mudanças sutis, né? Não é uma coisa assim muito gritante, mas eu hoje vejo muito benefício em ter um cachorro dessa raça. É claro que a gente tem linhagens muito mais tranquilas do que outras, então por isso a gente também tem que levar a questão de genética, a questão se o criador faz sensibilização desse cachorro ou não. Então tudo isso conta para a formação do seu cachorro, ok? Bom, vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!